Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, eu vou comentar uma reportagem da revista The Economist, que completou 175 longos anos de idade, e vou comentar esse editorial e o editorial que o Estadão fez baseado na matéria da Economist, cujo tema é a crise do que eles chamam de liberalismo atual e a revolta da população contra esse establishment liberal, segundo eles, no mundo. Pois é, a revista Economist ela foi fundada em 1843, no auge da campanha para revogar a lei mercantilista que havia no Reino Unido, na Inglaterra, que estabelecia altíssimas tarifas para a importação de alimentos à Inglaterra. É uma lei chamada de Corn Laws, como eles chamavam, mas abarcava muito mais do que só milho, outros grãos e outros alimentos. A Inglaterra não era especialmente mercantilista, mas tinha essa legislação que era vista como o símbolo do mercantilismo britânico e que acabou sendo revogada depois de 30 ou 40 anos, foi revogada nessa época, em torno da fundação da revista The Economist, que foi fundada com a ajuda da Liga Antimercantilista, que queria revogar essa lei. Foi na época do primeiro-ministro Robert Peel, não sei se vocês assistem a série chamada Victoria, da Rainha Vitória, que foi a segunda mais longeva da história da Inglaterra, num período muito próspero, principalmente porque houve uma virada na direção do liberalismo. E com a ajuda também de um outro ator muito importante, que foi o Richard Cobden, a Inglaterra revogou essas leis e se tornou a maior potência do mundo à época, à frente dos Estados Unidos, pelo enorme crescimento que tiveram com as políticas liberais na época. O século XIX, em geral, foi um século, em termos econômicos, muito liberal, muito mais liberal que os dias de hoje, e muito mais global também, em termos de comércio. Aqui a tecnologia de comércio era mais limitada, mas era muito mais aberta e muito mais global nesse sentido. Bom, a tese da Economist, que está vendo essa crise, que a população geral, o povo no mundo inteiro, está protestando e revoltado com o establishment liberal. E aí vem a minha objeção. Em primeiro lugar, o establishment lá fora, já vou falar no Brasil, não é liberal na maior parte dos países. Ao contrário, é social-democrata. Mesmo nos Estados Unidos, nos últimos tempos, tem se tornado, nos últimos tempos, eu digo nos últimos 30 anos, 20 a 30 anos, tem se tornado muito mais social-democrata, imitando as chamadas democracias europeias. Portanto, não é uma revolta contra um establishment liberal. Sem dúvida existe essa revolta, mas é contra um establishment globalista, intervencionista e social-democrata, que acredita que o governo deve estar presente em inúmeros aspectos. Talvez não acreditem que deva fazer a gestão de empresas, que já chegaria mais próximo do socialismo mais puro. Mas o grau de socialismo nos países centrais hoje, inclusive Estados Unidos, é muito grande, mas muito maior do que quando a Economist foi fundada no século XIX. E essa revolta tem fundamento? Eu acho que sim, porque são pessoas que não aterrissaram no mundo real. Aqui no Brasil também. São pessoas que estão completamente deslocadas. No caso da Comunidade Europeia, burocratas em Bruxelas decidem regras que devem valer para uma Europa que tem inúmeros países com características completamente diferentes uns dos outros. Eles são elitistas, eles concentram poder, são centralizadores e acreditam que o Estado pode quase tudo. Para ser tudo seria, então, um socialismo mais aprofundado. No Brasil, a gente está numa fase, assim, num grau de socialismo ainda pior. Aqui se acredita, efetivamente, que o Estado deve e pode tudo. E o liberalismo nunca passou nem perto do Brasil.
Então, se há um medo, um rechaço, como cita o Estadão no editorial, de que o governo atual do Temer incluiu algumas reformas que podem ser consideradas liberalizantes, como a reforma trabalhista, uma tentativa de fazer a reforma da Previdência, né, uma tentativa de avanço de privatizações, é um dos governos mais odiados e dizem que isso é uma revolta contra o liberalismo, né, mas que nunca passou perto do Brasil, nunca. Então nunca tivemos liberalismo. O Brasil fracassa e tem fracassado há muito tempo por conta justamente de não adotar políticas mais liberais, né, de diminuição da intrusão do Estado nas vidas das pessoas e na sociedade e nos mercados. O Estado no Brasil acredita que ele é que faz o crescimento, ele é que gera emprego, ele que coloca a ordem, né, e não é nada disso, na verdade. Então, o ponto é, em primeiro lugar, as classificações feitas pela Economist e o Estadão também por tabela, na minha opinião, não fazem justiça com o termo liberalismo. E eu vou mais além. Eu acredito que o que a gente precisa hoje é de uma grande visão utópica liberal. Como havia na revogação dos Corn Laws na Inglaterra, existia por essa liga antimercantilista uma visão utópica do que era a permissão para que pessoas de países diferentes tenham o direito de transacionar como elas queiram. É um direito universal, é uma visão utópica de que, e correta nesse sentido, de que, olha, se a gente permitir que as pessoas buscando seus interesses, buscando seus ideais de realização, possam fazer transações livremente, isso vai trazer muito mais prosperidade para a sociedade. E essa visão utópica a gente tem que adotar hoje também. O que diferencia o liberalismo, que nós no Instituto Mises, a Rede Liberdade, várias outras iniciativas ao redor do Brasil defende, do que foi adotado nos últimos 30, 40, 50 anos nos países centrais, é que aquilo é o que se convencionou chamar de neoliberalismo. Existe uma grande concessão ao socialismo nas políticas neoliberais, ou seja, uma mescla que não chega a ser a social-democracia, é uma mescla mais suave, porém é uma concessão ao socialismo, e é esse neoliberalismo que vem fracassando. E isso ficou muito claro na crise de 2007, 2008, quando o setor mais regulado da economia, que não é estatal, que é o setor financeiro, bancário, é o mais regulado de todos, ele próprio faliu naquela ocasião. É o sistema mais centralizado. O governo determina o preço do dinheiro, a quantidade de crédito na economia, todas as práticas bancárias, o capital do banco, tudo é determinado pelo Estado. E esse foi o setor justamente que nos trouxe a uma crise que já dura 10 anos, estão parecendo lá fora, estão saindo disso, mas foi uma crise que socializou os prejuízos e mais do que duplicou a dívida pública no mundo inteiro. Significa que o sujeito que nasce hoje, o bebê que nasce hoje, já nasce devendo o dobro do que ele devia já em 2007. Então esse é o fracasso do modelo estatista, ainda que no caso do neoliberalismo seja menos estatista que a social-democracia. Então a gente precisa ter, e nós temos no Instituto Mises, uma visão utópica da liberdade, da livre associação entre as pessoas, do respeito aos direitos individuais, para que a gente alcance. Eu costumo falar, vou falar aqui uma metáfora que eu costumo dizer, que a gente está numa briga que é de ideias, e eu costumo dizer que a gente está num campeonato de futebol. São vários times competindo, o nosso time é o time liberal-libertário, né? E a gente compete contra o time marxista, contra o time keynesiano e contra vários outros times de sabores diferentes, contra o time identitário, né, que está na moda hoje, etc. Nesse campeonato, historicamente, a gente sempre foi o último do campeonato. Se tivessem várias classes, várias categorias, a gente seria série D, né, de tanto que a gente perde. No entanto, isso vem mudando.
a gente está começando a ganhar um ou outro jogo. Como é que funciona esse time? Esse time funciona da seguinte forma, e essa é a metáfora. No gol, você tem o grande pensador do passado que representa essa doutrina. No nosso caso, estaria, por exemplo, o Mises ou Hayek no gol. Nosso goleiro é muito bom. No time do Marx está lá o Marx, que também é um goleiro bom no sentido de que ele tem respeitabilidade, tem seguidores, etc. Tem o Keynes no time do Keynes e assim por diante. Em termos de gol, não estamos mal. Na defesa, eu coloco que são os acadêmicos brasileiros que estão traduzindo essas ideias que nós divulgamos para o público acadêmico em geral, que vai acabar batendo em discussões de política pública lá na frente. Mas são as traduções da doutrina para o mundo de hoje. Então, são o nosso pessoal na academia. Infelizmente, temos poucas pessoas na academia, então a nossa defesa é muito fraca e vazada. Vocês sabem que a universidade no Brasil, a academia, é dominada pelo marxismo, que tem, portanto, a melhor defesa. O time keynesiano tem alguma defesa razoável também e assim por diante. Mas a nossa defesa é a pior. A principal porção de um time de futebol é o meio de campo. E ali no meio de campo, porque é ele que trabalha a bola para servir o ataque e também muitas vezes faz gol. O meio de campo, eu colocaria aí, é a cultura. Então você está falando de jornalistas, você está falando de humoristas, escritores, músicos, tudo que diz respeito à cultura geral é o meio de campo do time. O nosso meio de campo ainda é deficiente. A gente tem um ou outro que está aí na mídia, que tem programas de humor na televisão, que escreve em jornais, etc., mas o time marxista, por exemplo, vem o Chico Buarque e dribla todo mundo dos outros times, porque ele tem muito mais entrada e respeitabilidade e, portanto, eles têm um meio de campo muito melhor que o nosso. E o centroavante é o político, que está esperando o time trabalhar a bola para colocar no gol. Então isso funciona como um time integrado e não podia ser diferente. Do lado de fora do campo, você tem os treinadores, né? O técnico, você tem os treinadores de goleiro, os campos de treinamento, etc. Esses são os think tanks. Em termos de think tank, nós estamos bem, nós temos a melhor estrutura de time. Os outros times, o time marxista está cheio de gato gordo que perdeu o interesse em treinar. E a torcida deles também está deixando o campo. A nossa torcida, que era pequena e muito entusiasmada, agora cresceu e está fazendo diferença também no jogo. Desta forma integrada, a gente consegue entender o papel da cultura, o papel das ideias puras que estão lá atrás na defesa e a conexão entre elas para a gente passar a ser um time vencedor. Nós estamos construindo isso de uma forma deliberada, pensada, sabendo que isso leva tempo e já estamos colhendo resultados. Agora a gente pode ter um centroavante que pode fazer gol. Não adiantaria nada a gente ter uma boa defesa se não tivesse um meio-campo capaz de traduzir essas ideias para que fosse viável politicamente para um liberal no Congresso ou nas assembleias ao redor do Brasil ir lá e diminuir o tamanho do Estado. Agora já começa a ter mercado para isso. Portanto, é bem possível até que vários políticos de partidos que não são tradicionalmente liberais virem casaca e digam que queiram jogar no nosso time, porque o nosso time está começando a subir na tabela e ter resultados. É assim que eu enxergo a nossa luta futura. Para isso a gente precisa seguir na nossa visão, que é utópica, porém realizável, da liberdade. Da mesma forma que o marxista tem uma visão utópica da igualdade, nós temos também uma visão utópica da liberdade, do respeito às suas individualidades, da liberdade para as pessoas transacionarem e serem o que desejarem. E é assim que, através da expressão da sua liberdade, buscando seus ideais de autorrealização, cada um pode fazer o melhor. E não existe nada mais eficiente que isso em conjunto na sociedade.
Portanto, pessoal, contem conosco para seguir divulgando esses ideais de liberdade e também contribuindo nas outras áreas da economia. Cada vez que nós subamos mais na tabela desse campeonato, mais gente dos nossos times vai estar envolvido em outras áreas da economia, como esse ano a gente vai ver alguns candidatos liberais que são ligados ao Instituto Mises chegando ao Congresso. Então, espero que a gente consiga, estando lá, consistentemente diminuindo a intrusão governamental. Está lá na política, só vai servir, e a gente só vai achar bom, se a cada ação for para redução significativa da intrusão do Estado na economia e na sociedade. Deixo um abraço a todos.